Vamos então ler o livro dos Salmos, capítulo 1. A minha versão é a Nova Almeida Atualizada, NAA. Diz o texto: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, Santo, Santo, Santo Deus, neste momento nós queremos humildemente nos achegar a Ti, rogando a Ti, ó Deus, que o Senhor abençoe este momento, que possamos ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, e que possamos enxergar a maravilha da Tua lei, do Teu ensino, da Tua instrução. Apesar de mim, que estou aqui com as minhas falhas, com as minhas limitações, apesar de mim, pedimos que o Senhor use este momento. Use a minha vida, ó Deus, e que possamos ter um momento de graça, de amor e misericórdia, agora e aqui. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só pegar meu celular aqui. Amém. Irmãos, nós lemos aqui o Salmo primeiro Salmo do Saltério, vamos dizer assim, do livro dos Salmos, que tem 150 salmos. Então nós lemos o primeiro, e nós vamos meditar, nós vamos refletir hoje sobre o verdadeiro caminho. O verdadeiro caminho. Nós vimos aqui no texto que tem uma palavra que merece destaque aqui no texto, e essa palavra é exatamente caminho. O texto começa: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. E lá no versículo 6, como um resumo daquilo que foi falado anteriormente, o salmista fala: pois o Senhor conhece o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Então, caminho é uma palavra que merece a nossa atenção, e que a mensagem central desta passagem, deste excerto de texto, tem a ver com o caminho do justo e o caminho do ímpio. De fato, o primeiro salmo, categoricamente, ele é colocado como... Esse salmo foi colocado como o primeiro salmo, categoricamente, já para descrever o caminho do bem, o caminho do mal. No Didaquê, que é um dos primeiros documentos que a igreja fez, uma das primeiras instruções, um estudo bíblico, vamos dizer assim, que a igreja fez lá no início, chamado Didaquê, ele começa falando sobre o caminho do bem e o caminho do mal. Então, para nós que queremos buscar a Deus, que queremos ter um relacionamento com Deus, é muito importante nós nos atermos a esse tema, o verdadeiro caminho. E o Salmo, então, como começa o livro dos Salmos com esse primeiro Salmo, dando o caminho do bem, o caminho da bênção, e mostrando também o caminho da maldição, o caminho do mal, o caminho ruim, o caminho do ímpio. Mas nós vemos aqui também o caminho da felicidade, o caminho da bem-aventurança, ou seja, o verdadeiro caminho. Frequentemente nós falamos sobre o jeito que uma pessoa vive, é ou não é? Nós, por exemplo,
Tem um determinado sujeito lá, e aí ele começa a cometer alguns atos ruins, começa a roubar, fazer trambique, sei lá, e aí a gente comenta, né? O fulano está num caminho errado. Eu lembro de um conhecido meu lá no Mato Grosso que começou a passar a perna nas pessoas e tal, e eu lembro que as pessoas falavam, olha, o caminho que esse cara tá adotando é um caminho complicado. Então, nós falamos de estilo de vida, vamos dizer assim, nós utilizamos essa metáfora do caminho. Mas, e às vezes, claro, falamos da pessoa que entra por um caminho tortuoso, um caminho mau, vamos dizer assim, mas também, muitas vezes, nós vemos que, o fulano que vivia assim, agora o fulano mudou, agora ele está num caminho bom. Então, meus irmãos, quando a Bíblia fala aqui de caminho, vamos colocar como um estilo de vida. Um estilo de vida. E o texto fala, então, desse estilo de vida. E tem mais duas palavras que merecem a nossa atenção para que nós consigamos extrair a principal mensagem do texto. É a palavra justo e ímpio. O texto começa falando do bem-aventurado. Né? Quem é esse bem-aventurado? Ele é o justo. Depois vai falar, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, ímpio, e aí tem várias sinônimos para o ímpio aqui nessa passagem. Tem ímpio, pecador, escarnecedor. O que mais? Tem perverso, também se usa a palavra perverso. Então, nós vemos que a mensagem central do primeiro salmo é o caminho do justo e o caminho do perverso. Trazendo para a nossa realidade, então, para a nossa realidade aqui, Rosário do Sul, lembrando que agora nós vivemos numa nova aliança com Deus, e nós temos determinado aqui, nós adotamos aqui na nossa igreja o seguinte alvo, a seguinte visão que nós queremos. Nós queremos ser pessoas de fé, esperança e amor. Nós queremos ser uma comunidade de fé, uma comunidade de esperança e amor. E para isso nós estabelecemos a nossa missão. Como que eu chego até essa fé, essa esperança e esse amor? Receber, aprender e servir. Receber a Cristo, aprender de Cristo, servir a Cristo. Então, é um processo. Vocês concordam que é um processo? É um processo formativo. Lembra que Paulo fala lá em Filipenses, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Então nós temos que desenvolver essa nossa fé, esse nosso caminho que estamos trilhando, desenvolver a salvação. Lá em 2 Pedro 3,18, Pedro fala, cresçam, porém, na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer, crescimento espiritual, maturidade espiritual. Lá, Paulo também fala em Colossenses, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Meus irmãos, então, é um fato. Nós estamos num caminho. Vocês concordam comigo que adotar essa visão, queremos ser pessoa, uma comunidade de fé, esperança e amor, nós queremos receber, aprender e servir. Isso é um caminho. Isso é um caminho que nós estamos adotando. Isso é um alvo e uma missão, um ser, né, e um fazer. E esse é o caminho da bem-aventurança. A fé e a esperança e o amor é o caminho da bem-aventurança, é o caminho do justo. Nós queremos ser esses justos, e nós podemos ser. Porque lá em Romanos fala que nós somos justificados, pois, pela fé. E a justificação pela fé é uma das doutrinas mais maravilhosas, vamos usar essa, né? Uma das doutrinas esplendorosas da Bíblia, a justificação pela fé, eu me tornar justo diante de Deus, não por mim, não porque eu faço, porque não, eu não tenho poder, eu não tenho essa habilidade, mas é porque Jesus morreu na cruz por mim, porque Jesus
tomou o meu lugar na cruz e ressuscitou para a minha justificação. E hoje nós podemos ser justos diante de Deus por meio de Jesus. Por isso que eu falei, trazendo para a nova aliança, aqui o texto está no Antigo Testamento, numa antiga aliança, mas isso não quer dizer que não vale para nós, pelo contrário, vale sim. E tem muito de Cristo aqui nesse salmo, embora ele ainda não tivesse nascido ainda, mas toda a Bíblia aponta para Jesus. Então, nós fizemos essa introdução aqui, e agora nós vamos meditar em alguns pontos. Nós já entendemos que estamos em uma nova vida. Peraí que eu me perdi aqui nas minhas folhas, não numerei aqui, ó. Seminarista, né? Aprende. Tá, agora sim. Amém. Essa aí não vai para o YouTube. Então, nós estamos em uma nova vida, nós estamos em um processo, nós estamos num caminho. Amém. Beleza. Nós queremos viver com Deus, nós queremos andar na luz, nós queremos ter fé, esperança e amor. Então, estamos num caminho. Aí agora eu quero meditar com os irmãos. Vamos nos aprofundar mais no texto. Nós vamos ver 2 pontos. Primeiro, as características do justo e do ímpio. E depois a finalidade, o fim de cada caminho. Onde cada caminho vai levar? O caminho do justo leva aonde? E o caminho do ímpio leva aonde? Então nós vamos meditar nesses 2 pontos. Primeiro, as características do justo e do ímpio. E o fim de cada caminho. Então vamos lá. O texto inicia dizendo, bem-aventurado, aquele que não anda no conselho. Então, bem-aventurado, o que é esse bem-aventurado? Algumas traduções dizem feliz, próspero, honesto, abençoado, que anda num caminho reto. Mas é mais que isso, podemos dizer que é mais que isso. A pessoa que recebeu a graça e o favor de Deus é uma pessoa bem-aventurada. Aquele que foi salvo, aquele que recebeu a salvação de Deus, esse é bem-aventurado. Por isso que nós estamos enfatizando aqui, irmãos, a nossa missão de receber, aprender e servir. Nós vamos falar muito sobre isso. E quando a gente enjoar de falar sobre isso, aí que a gente vai começar a aprender. Mas bem-aventurado, meus irmãos, é aquele que recebe a Jesus, é aquele que recebe perdão dos seus pecados, é aquele que recebe o chamado de Deus para a sua vida, é aquele que recebe uma nova vida. Esse é o bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que aprende sobre Jesus. Obrigado. Bem-aventurado é aquele que aprende sobre Jesus. Receber, aprender, servir. Aquele que aprende sobre a cruz. Aquele que aprende sobre a justificação. Aquele que aprende sobre a fé cristã. E bem-aventurado é aquele que serve a Jesus. Aquele que serve ao próximo. Aquele que serve a uma comunidade local. Aquele que abençoa a sua cidade. Bem-aventurado não é só uma questão de felicidade de acordo com os padrões da cultura. Não é uma felicidade de acordo com a moda, de acordo com a época, com a contemporaneidade, não. Mas é uma vida íntegra que é recompensada por Deus. Bem-aventurança tem muito a ver com recompensa, irmãos. Tanto que depois Jesus, lembra, no sermão passado eu já falei sobre isso e vou voltar a falar. Jesus, quando começa o Sermão do Monte, né? Bem-aventurados, aí ele fala a virtude, porque herdarão o reino dos céus, porque receberão, porque... E aí depois ele fala, grande é o vosso galardão. Então, bem-aventurança é isso, é aquela pessoa que anda num caminho reto, aquela pessoa que é feliz, mas é feliz aos padrões de Deus. A verdadeira felicidade é próspero, segundo Deus. A verdadeira prosperidade, não somente financeira, mas prosperidade espiritual. Maturidade psicológica, maturidade na fé, maturidade em todos os aspectos da vida. Tá, beleza, tranquilo, mas o que esse homem, o que essa mulher de Deus que vive no caminho verdadeiro, no verdadeiro caminho, o que faz? O que essa pessoa faz? Qual é a dinâmica desse caminho do justo? É o que nós vamos ver agora, né? Lembrando, as características do verdadeiro caminho, as características do justo. Então, primeiramente, nós vemos 3 negações no texto.
Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Gente, o que o texto está querendo nos dizer aqui? Primeiramente, para ser justo, para andar no verdadeiro caminho, andar no caminho da justiça, eu preciso entender o caminho da negação. O que é o caminho da negação? Escolher o caminho da justiça não é fácil, meus irmãos. Escolher o verdadeiro caminho não é fácil. Escolher o verdadeiro caminho para trilhar exige esforço, exige muita negação também da nossa parte. Negar o quê? Negar as coisas ruins, negar o mal, negar a imoralidade, negar a impiedade. Não anda no conselho dos ímpios, anda no conselho da palavra, o justo. O justo não anda no conselho dos ímpios, ele anda no conselho da palavra. Ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não está no caminho dos pecadores, ele não anda no caminho dos pecadores, dos maus, do pecado, da vida sem Deus, de uma vida longe de Deus, não. Ele anda com Deus, ele está no caminho de Deus. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha, perceba que há uma progressão, né? Conselho, caminhar e socializar com os escarnecedores. Há uma progressão de maldade aqui, que o justo evita. Lembra que na Bíblia fala também que um abismo chama outro abismo? Quando nós entramos num caminho de pecado, quando nós vivemos no pecado, a nossa vida não vai progredir até chegar a Deus. Não. Para termos comunhão com Deus, para sermos bem-aventurados, para estarmos no verdadeiro caminho, nós precisamos negar as imoralidades de uma vida sem Deus. Devemos andar no conselho da palavra, nos deter no caminho da palavra e nos assentar na roda dos bem-aventurados. Ímpios, pecadores e escarnecedores, é o que o texto está falando. E a gente pensa assim, são pessoas más, são pessoas que matam. Não, meus irmãos, não é só isso. Toda pessoa que não dá atenção às coisas de Deus, ela é uma pessoa ímpia. Toda pessoa que não tem uma vida transformada por Jesus e pela obra de Jesus, ela é ímpia, ela está no caminho do mal. Pensa comigo, como que uma pessoa pode viver, como que uma pessoa pode olhar para a obra de Jesus? Jesus morre na cruz, Jesus vem, faz toda a sua obra aqui, morre na cruz, ressuscita. Como que uma pessoa pode olhar para Jesus, para essa obra, e ficar parado? E não amar esse Jesus? Não, eu vou seguir no meu caminho, eu vou seguir no meu conselho, eu vou seguir nas minhas obras, eu vou trilhar o meu caminho. Jesus, é muito legal. Como é que é? Esses dias eu vi uma frase, eu gosto de Jesus, eu amo Jesus, mas a igreja, será? Qual é o ensinamento que Jesus deixou? Qual é a única coisa que Jesus deixou nessa terra? A igreja. O projeto de Jesus aqui é trazer filhos de Deus, para reunir os filhos de Deus, para se revelar aos filhos de Deus, para mostrar a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, para revelar o verdadeiro caminho para os homens e mulheres. Então, meus irmãos, nós estamos num caminho de negação. Nós precisamos dar atenção a isso. Olha só, nós somos pecadores. Amém. Acho que ninguém vai questionar isso. Né? Ninguém aqui vai bater no peito e dizer assim, não, eu sou bom, eu não peco, não. Todos nós somos pecadores. Mas eu preciso levar isso a fundo. Para isso, eu sou pecador, eu estou destituído da graça de Deus e da glória de Deus. É o que está lá em Romanos 3:23. Gente, para nós é mais fácil errar do que acertar. O mal já está instaurado em nós. Tanto é que a gente não ensina uma criança a errar. A gente tem que ensinar ela a acertar. Porque ela já nasce com o mal instaurado no seu coração. Para errar não precisa muito esforço. Mas para acertar nós precisamos de muito esforço.
muita ajuda. Nós precisamos escolher um caminho verdadeiro. Precisamos desse processo formativo do nosso ser, da nossa personalidade, da nossa alma, do nosso coração. A gente precisa aceitar esse processo, receber esse processo. A gente precisa de aprendizado, a gente precisa de treinamento. Assim como eu treino no exército, a gente treina, o jogador de futebol treina, o crente tem que treinar na piedade. O que Paulo falou para Timóteo? Exercita-te na piedade. Meus irmãos, então, nós precisamos do conselho da palavra, nós precisamos da comunhão com outras pessoas, nós precisamos do ensinamento. Olha quanta coisa a gente precisa. Por isso que a receita, entre aspas aqui, da bem-aventurança, o caminho da felicidade, começa ressaltando a importância da negação. Nós precisamos abrir os nossos olhos para a maldade e nos afastar dela. E aí vem já uma aplicação para nós. Você tem evitado a maldade, você tem evitado os maus conselhos. Somos constantemente bombardeados com conselhos contrários à palavra de Deus. É na internet, é na televisão, é nos filmes, é nas músicas, é nas pessoas, que muitas vezes surgem pessoas na nossa vida só para nos desviar do caminho, é ou não é? Quem já conheceu aquela pessoa aquele mala que só quer te levar para o lado que não presta? Meus irmãos, então nós temos que evitar. Você tem que evitar a maldade. Você tem que evitar os maus conselhos. As tuas amizades estão te aproximando de Deus ou estão te afastando de Deus? Meu irmão, se tu tem uma amizade que te afasta de Deus, cara, chama ele para vir para a igreja. Cara, vamos mudar e vamos lá para o caminho lá, mas assim não dá. E se a pessoa não quer mudar, não quer um caminho bom, te afasta. Nós precisamos aprender também a cortar certos relacionamentos, irmãos. Eu sei que a gente tem que amar as pessoas, que a gente tem que ser sal e luz, mas tem horas que não dá. Tem pessoas que a gente tem que se afastar. E às vezes o próprio afastar-se de algumas pessoas, isso dá um gelo na pessoa, e às vezes a pessoa cai em si e ela pode que Deus use essa situação. Mas, irmãos, o primeiro ponto, então a primeira característica do justo é que ele é conhecido por aquilo que ele evita. Nós precisamos evitar muitas coisas. Nós precisamos dar atenção ao nosso caminhar, ao nosso viver, ao nosso estilo de vida. Você precisa colocar um propósito no seu coração: evitar o mal. O pastor Paul Washer fala: se eu amo uma coisa, inevitavelmente eu tenho que odiar o contrário daquilo. Se eu amo bebês, eu odeio o aborto. Se eu amo a justiça, eu odeio a injustiça. Não tem como ficar de braço cruzado. Caso contrário, não será um verdadeiro amor. Então, primeiro ponto que merece destaque, e se nós da Igreja Batista queremos ser como uma comunidade de fé, de esperança e de amor, nós temos que aprender o caminho da negação do mal, negação do pecado. Nós precisamos nos afastar, nós precisamos não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Tá, Lucas, tudo bem, mas o que vai me dar, o que vai me alimentar, o que vai me dar força para evitar o mal? Olha o que diz no versículo 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer do bem-aventurado está na lei do Senhor. O prazer do justo está na lei do Senhor. Gente, lei, lembrando Torá, né, a palavra Torá do hebraico, a lei do Senhor, talvez, quem sou eu para dizer, mas talvez ela fosse melhor traduzida como instrução. A Torá, a lei do Senhor, que é muito falada no Antigo Testamento. A instrução de Deus. Os ensinamentos de Deus, os preceitos de Deus. Então, bem-aventurado aquele que tem o seu prazer na instrução de Deus, ou seja, no caminho de Deus, no verdadeiro caminho. O justo, o bem-aventurado, tem prazer em Deus, tem prazer na lei de Deus, na instrução do Senhor, tem prazer em conhecer a Deus.
e tem prazer em obedecer a Deus. Primeiro nós vimos um caminho de negação, evitar a maldade. Beleza, essa é uma característica do justo. Agora nós vemos o lado positivo, o que tem que fazer. A gente primeiro viu o que não tem que fazer, agora a gente vai ver o que tem que fazer. E o que se deve fazer? Ter prazer em Deus. Atualizando para a nova aliança, ter prazer em Cristo. Eu preciso me deleitar em Cristo. Lembra da primeira pergunta do Catecismo de Westminster? Às vezes a gente parece uns presbiterianos, né? A gente sabe meio... Tem alguns irmãos que brigam comigo e para com esse de flertar com os presbiterianos. Mas enfim, são irmãos. Amém. O primeiro catecismo, o Catecismo Maior de Westminster fala assim, ó, tem a primeira pergunta, qual é o fim principal da vida do homem? Qual é a finalidade da vida do homem? Aí a resposta é alegrar-se em Deus e glorificá-lo para sempre. Então, glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre, o contrário. Então, glorificar a Deus é o propósito da tua vida. E alegrar-se nele é um propósito da sua existência. Ter alegria em Deus, ter prazer em Deus. E para ter prazer em Deus, eu preciso estar num relacionamento com Ele. Eu preciso receber, eu preciso aprender, eu preciso servir. Para ser bem-aventurado, para ter esse relacionamento com Deus. E a gente já viu, eu tenho que entender o caminho da negação. Eu tenho que me afastar do mal. Isso, eu quero que fique bem enfatizado isso. Não há como desfrutar de Deus vivendo no pecado, porque Deus odeia o pecado. Então, aquele que está com uma vida nem aí para Deus, como que ele vai amar a Deus se ele não está nem aí para a lei de Deus? Como que eu vou amar a minha esposa se eu faço tudo o que ela não gosta? Como é que vai ser esse negócio? Não dá certo. Eu tenho que agradar a minha esposa para demonstrar amor. A mesma coisa é com Deus. Eu preciso agradar a Deus para demonstrar que amo Ele. Então, não tem sentido dizer que ama a Deus e viver no pecado. Tá. Então, que fique bem claro, que fique bem sério isso para nós. Tá, beleza, mas vamos lá, Lucas. E o que eu tenho que fazer para ter prazer na lei de Deus? Meus irmãos, eu preciso entregar minha vida a Jesus. Gente, quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para a obra de Jesus, quando a gente olha para Jesus entregando sua vida em nosso favor, isso nos enche de amor. Isso nos enche o coração. O maior presente que poderíamos receber em vida, e Jesus nos dá a salvação, o perdão dos pecados. Então eu preciso entregar minha vida a Jesus, eu preciso responder ao chamado de Deus para a minha vida, porque Deus tem um chamado para todos nós. Eu preciso entrar no processo. Eu preciso iniciar no caminho da bênção. Eu preciso agradar a Deus. Então, eu não acredito, eu me perdi de novo, meus irmãos. Aqui. Eu sempre numero as páginas, hoje eu não numerei. Perdão. Então, para ter prazer na lei do Senhor, eu tenho que entrar no processo, Deus vai começar a operar no meu coração, Deus vai começar a transformar os meus desejos, mas eu preciso treinar, eu preciso me exercitar. Lembra que eu já falei, exercita-te na piedade, lá Paulo falando em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. E qual é a estratégia que os cristãos têm adotado ao longo dos anos? Ao longo dos séculos, porque a igreja já tem mais de um século. Qual é a estratégia para ter prazer na lei de Deus? Qual é a receita, irmão? Qual é o caminho? E o Daniel começou o culto e falou sobre vida devocional, oração e meditação nas Escrituras. Lembra que o Daniel falou? Como foi a sua vida com Deus? Como foi a sua semana com Deus? Meus irmãos, quando a gente se junta aqui, é como se cada um trouxesse a porção que recebeu de Deus na semana, para nós juntos aqui estarmos juntos adorando a Deus, comungando em comunhão, juntos adorando, louvando, recebendo a palavra de Deus. Eu preciso orar e ler a palavra de Deus. Eu preciso orar e meditar na palavra de Deus.
Mas não é qualquer leitura, é uma leitura para compreender a grandeza de Deus. Não é ler por ler, eu li, deu, tá, beleza. Não, não é assim. É uma leitura onde você entenda o poder transformador de Deus, a grandeza de Deus, e isso impacte o teu coração, isso te mova para viver esse processo, viver o verdadeiro caminho, se afastar do mal. Que você seja humilhado e Deus exaltado. Porque vocês já perceberam que a nossa crença ela é meio invertida, né? Às vezes a gente vai, as pessoas, não, vai lá, tu consegue, tu tem força em ti mesmo e tal. E a Bíblia é diferente, a Bíblia chega e diz, cara, tu não tem força nenhuma. Te humilha diante de Deus, aí é que tu vai ser fortalecido. O nosso caminho é meio inverso, né? A lógica do reino é meio invertida. Quando a gente se humilha diante de Deus e reconhece os nossos pecados e reconhece a nossa vulnerabilidade, quando a gente reconhece a nossa lacuna que falta preencher uma coisa, nós temos um vazio, nós temos uma sede, uma fome existencial que só é saciada em Deus. E é quando eu me coloco no meu lugar de humilhação diante de Deus, é que eu recebo a graça de Deus. Qual é a primeira bem-aventurança lá do Sermão do Monte? Bem-aventurados os pobres de espírito. É o contrário da soberba, é o contrário da arrogância. Aquele que bate no peito e diz, eu tenho força, não, eu sou campeão, eu sou isso, sou aquilo. Nós precisamos entender, para a gente ter essa força, para nós sermos pessoas mentalmente saudáveis, psicologicamente saudáveis, espiritualmente saudáveis, nós precisamos entender o caminho da negação, afastar-se do mal, entender o prazer em Deus, entender a obra de Deus, a transformação que Deus faz, e aí sim, aí nós teremos força, aí nós seremos poderosos em Deus, e aí sim podemos dizer que temos força em Deus, mas em Deus, está entendendo? É um processo. Eu recebo Jesus, eu aprendo de Jesus, eu sirvo a Jesus, e aí sim eu vou ter fé, esperança e amor, eu vou ser uma pessoa forte espiritualmente, eu vou ser o justo da Bíblia, eu vou ser uma pessoa íntegra, eu vou ser uma pessoa que caminha no verdadeiro caminho. Então, qual é a receita? Oração e meditação na palavra de Deus para termos prazer em Deus. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E meus irmãos, quanto mais nós lemos e oramos e temos um relacionamento com Deus, nós vamos ter um vislumbre dessa graça de Deus, dessa grandiosidade de Deus. E olha só, o meu empenho e o meu serviço no reino de Deus vai ser proporcional à visão que eu tenho sobre Deus. Preste atenção nisso. Se eu enxergo um Deus pequeno, o meu serviço para Deus, a minha entrega para Deus vai ser pequena. O jeito que eu enxergo Deus é proporcional ao jeito que eu vou caminhar no caminho. Se eu vou ter força para dizer não, para entender o caminho da negação, e se eu vou ter força para contemplar a grandeza de Deus. Meus irmãos, então, se eu enxergo um Deus forte, se eu enxergo um Deus poderoso, Criador e Redentor, Salvador, que me amou, que deu a sua demonstração de amor lá na cruz com o seu Filho Jesus. E quando eu contemplo essa grandeza, quando eu contemplo, isso me impacta. Meus irmãos, aí nós temos força em Deus, aí nós vamos ter prazer em Deus, aí nós vamos nos afastar do mal, nós vamos viver os planos de Deus, vamos viver o novo de Deus. Então, para encerrar essa outra característica, uma das principais características do justo, do bem-aventurado, daquele que trilha o verdadeiro caminho, ele tem prazer na lei do Senhor. Qual é a estratégia para ter prazer na lei do Senhor? Oração e meditação. Na reunião de oração de quarta-feira, eu propus um desafio para os homens e nós vamos, agora toda quarta-feira, sempre a gente faz a reunião de oração, a gente agradece e pede, né? Agora nós colocamos um terceiro elemento, a gente vai compartilhar como que foi a nossa vida com Deus durante a semana. Como é que foi a nossa vida devocional? Oração e leitura das Escrituras.
Como que foi? Essa semana eu orei mais, essa semana eu não orei tanto, irmãos, me ajudem, estou precisando. Irmãos, nós precisamos nos encorajar, nós precisamos nos confrontar. Esse é um ambiente de amor, onde nós nos estimulamos uns aos outros à boa obra de Deus. Mais uma característica do justo. O que é uma comparação, que está lá no versículo 13, ó, ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Uma comparação, o justo é comparado a uma árvore viçosa, com vida, com folhas, com frutos, com raiz, perto de uma fonte de água. E se nós entendermos o caminho da negação, se nós entendermos o caminho de ter prazer na lei do Senhor, irmãos, nós seremos como árvores que dão frutos. Nós seremos como essa árvore à beira do riacho, à beira da fonte. Nós seremos essa árvore à beira de Deus, nós seremos frutíferos. Nós não vamos colher frutos, nós vamos dar frutos. Muitas vezes a gente não entende essa dinâmica do reino, né? A gente quer fruto, a gente quer ver fruto, mas Deus nos colocou, nós como árvores, para frutificar. O fruto está em nós, o fruto é nós que damos o fruto. Se nós vamos fazer a obra de Deus pensando que nós queremos resultados, nós vamos se dar mal, porque o resultado é com Deus. Ele que decide se a gente vai ter sucesso na missão ou não. A nossa missão é ser fiel. A nossa missão é entender o caminho da negação, ter prazer em Deus e permanecer fiel a Deus. Fidelidade. Claro, a gente gosta de um resultado, né? A gente gosta de ver, mas a gente tem que tomar cuidado. A gente vai lutar para isso, com certeza. Que a nossa igreja cresça, que nós cresçamos espiritualmente, numericamente, sim, não é errado isso, mas não é o alvo final. O que nós queremos é ser fiéis, nós queremos é ser justo, nós queremos andar no caminho da verdade. Irmãos, aí agora o texto vai começar. O texto vai começar agora a falar do ímpio. Olha o que diz no versículo 4. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Então, o que o ímpio não é? O ímpio, ele anda no conselho dos maus, ele se detém no caminho dos pecadores, o ímpio se assenta na roda dos escarnecedores, o ímpio não tem prazer em Deus, o ímpio não ora, o ímpio não lê a palavra, o ímpio não está no processo formativo, ele não anda com Deus. Oh, meus irmãos, e que Deus abra os nossos olhos hoje, para que nós possamos andar como justos. E se você tem andado como ímpio, faça uma avaliação da sua vida, faça um meia-culpa, faça uma análise criteriosa, como está o meu caminho, como está a minha vida com Deus, e peça perdão para Deus, volte-se para Deus, receba Jesus em seu coração, receba perdão em seu coração, e coloque esse propósito na sua vida. Não, eu quero uma nova vida com Deus, eu quero trilhar esse caminho da verdade, eu quero trilhar esse caminho da justiça. Volte-se para Deus. Receba de Deus talvez essa exortação. Mas eu sou crente, já recebi a Jesus, estou meio fraco. Então revitaliza a tua fé. Volta ao primeiro amor, revitaliza, revigora a tua fé em Deus. E vamos buscar a Deus juntos. Deus está falando contigo nesta manhã. Começa a orar mais. Se tu te esfriou na tua fé, começa a orar mais, começa a buscar a Deus. Volta a meditar nas Escrituras, na grandeza do nosso Deus. Aí o texto vai dizer mais características do ímpio. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. O justo, árvore, com raiz, com seiva, com vida, com folhas viçosas. E o ímpio, uma palha, sem vida, seca, sem fruto, sem propósito, levado pelo vento, sem raiz. E como está a nossa fé hoje? Como está a nossa vida? Como está o nosso caminho? Está firmado em Deus? Ou está
levado pelo vento. É isso que Deus está nos chamando a atenção nesta manhã, para que nós pensemos no nosso caminho. Tome uma decisão hoje. Ande no caminho da fé, ande no verdadeiro caminho. Resolva em seu coração, não, eu quero começar a negar o mal, eu quero começar a ter prazer na lei do Senhor. E se você diz, mas eu já recebi a Jesus, eu estou fraco na fé, renove a tua fé hoje. Não, eu vou voltar a me concentrar, vou colocar isso no meu coração. Não, eu tenho deixado o pecado voltar, eu não cometia mais pecados que eu voltei a cometer, e a minha vida espiritual está fraca, eu estou fraco com Deus. Ei, Deus está te chamando, Deus está tocando no teu coração nesta manhã. Volta, meu irmão, volta antes que seja tarde. Não sabemos o dia de amanhã. Tristemente, ontem nós tivemos o enterro de uma menina de 19 anos. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós. E aí, o que nós vamos oferecer para Deus se vamos nos encontrar com o nosso Deus? Olha a conclusão da mensagem. Versículo 6. Perdão, o 5 e o 6. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isso é forte, meus irmãos. Isso é muito forte, isso é muito sério. Essa palavra aqui, ela é muito profunda. Os perversos, ele traz mais um novo adjetivo aqui, ele não, né, ímpio, pecador, escarnecedor, é agora perverso. Aquele que não anda no verdadeiro caminho, esse perecerá. A finalidade do caminho do ímpio é um caminho que vai perecer, vai chegar num lugar e vai perecer. E o caminho do justo, o Senhor conhece o caminho do justo. O caminho do justo é o caminho da bem-aventurança. O caminho do justo é o caminho da eternidade, da felicidade eterna com Deus. Haverá um dia que todos nós iremos comparecer ao tribunal de Deus. Todos nós. Lá em Efésios fala, ao homem está ordenado viver uma só vez, vindo depois disto o juízo. Nós vamos ser julgados por Deus. E aí? Nós vamos chegar diante de Deus e seremos justos ou ímpios? Isso é sério, meu irmão. Isso é sério. O Espírito Santo está falando aos nossos corações nesta manhã. Nós precisamos trilhar o caminho da justiça, o verdadeiro caminho. Que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus tenha falado ao teu coração, que você tenha entendido hoje como que é esse verdadeiro caminho, como que é esse caminho das bem-aventuranças, esse caminho da felicidade em Deus. E que você tenha entendido o caminho mau, que se afaste do caminho mau, que Deus tenha falado ao teu coração. Nós estamos aqui como uma igreja, nós somos um bando de pecador aqui, mas a gente quer trilhar esse caminho. A gente quer melhorar. Então não tem nem como se chegar uma pessoa, qualquer pessoa que chegar aqui nessa igreja, a gente não tem o direito de julgar ninguém. A gente não tem o direito de apontar o dedo e fechar as portas da igreja para ninguém, porque todos nós somos pecadores, mas nós queremos melhorar. Nós queremos vida com Deus. Nós queremos nos afastar do pecado. Então nós estamos juntos nessa caminhada. Eu quero. Amém. Estamos juntos. Ninguém larga a mão de ninguém. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus, vamos orar mais uma vez e que Deus te abençoe nesta manhã. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador, grande Deus, em nome de Jesus, neste momento, queremos colocar as nossas vidas, o nosso coração, a nossa alma diante de Ti. Senhor, esta palavra é forte, este salmo é muito sério, e nós queremos que o Senhor traga entendimento para o nosso coração, entendimento da Tua palavra, que isso seja enraizado no nosso coração, que nós possamos entender o caminho da bem-aventurança, o verdadeiro caminho,
e que nós possamos entender o caminho mau e nos afastar desse caminho. Que possamos, ó Deus, ter prazer em Cristo, que possamos, ó Deus, fazer de Cristo o nosso Senhor e Salvador. Que hoje